Bem, pessoal, para a gente concluir a unidade número 4, vamos agora começar a trabalhar com a parte de polígonos semelhantes. Então, a primeira questão pede para verificar se os polígonos a seguir são semelhantes. Então, quando é que dois polígonos são semelhantes? Primeiro, quando os ângulos internos são iguais. Então, os ângulos internos são iguais e quando os lados correspondentes são proporcionais, ok? Olha só. Então, repetindo, quando é que dois polígonos são semelhantes? Quando os ângulos que aparecem são iguais e quando os lados correspondentes são proporcionais. O que significa lados correspondentes? Lados correspondentes são aqueles lados que ocupam a mesma posição nos dois polígonos, a mesma posição que eles estiverem ocupando, tanto em um polígono quanto no outro, esses lados são correspondentes, beleza? Então, como é que a gente verifica aqui? A gente verifica montando uma proporção. Primeiro, os ângulos internos são iguais? Bom, aqui os ângulos são retos. Aqui também os ângulos são retos. Então, essa primeira característica está satisfeita. Agora vamos aos lados. Os lados correspondentes são proporcionais. Então, esse lado AD corresponde aqui ao lado DF. Então, eu posso dizer que 15 está para 6. Assim como o lado que mede 25 corresponde no outro polígono ao lado que mede 10. Então, 25 está para 10. Agora, a gente cruza os valores. Isso vai dar 25 vezes 6, 150. E 15 vezes 10, 150. Os resultados são iguais. Então, se depois que você monta a proporção e resolve, o resultado deu igual, significa que os polígonos são semelhantes. Então, os polígonos são semelhantes, esses dois sim, eles são semelhantes. Olha aí, esses dois polígonos são semelhantes. Por quê? Os ângulos internos são iguais e os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, eles formam uma proporção. Aqui está. E como é que a gente verifica se formou proporção? Monta a proporção, cruza os valores e se o resultado for igual, formou proporção. Então, eles são semelhantes por causa disso, ok? Vamos dar uma pausa para fazer um novo exemplo. Vamos à segunda questão. Olha o que diz aqui. Os polígonos a seguir são semelhantes. Calcular x e y. Então, aqui, ele não está perguntando, ele não está pedindo para a gente verificar e dizer se são semelhantes. Ele está afirmando que os polígonos são semelhantes. Então, aqui, vamos montar a proporção. Então, vamos lá. O lado aqui BC corresponde ao lado KL. Então, eu digo que 10 está para 4. 10 está para 4. Assim como Y, esse lado aqui de Y, corresponde no outro polígono ao lado que mede 8. Então, Y está para 8. Agora, eu cruzo os valores. Isso dá 4y igual 10 vezes 8, 80. Y é igual a 80 dividido por 4. Y é igual a 20.
Pronto, acabamos de encontrar a medida de y. Agora, para terminar a questão, falta encontrar a medida de x. Então, vamos lá de novo. Ó. Eu posso usar isso aqui, ó. 10, de novo. Ó. 10 está para 4 lados correspondentes. Ó. Ocupam a mesma posição. Então, 10 está para 4, assim como 25 está para x. O lado que mede 25 aqui corresponde a esse lado na outra figura que mede x. Então, 25 está para x. Agora, a gente cruza os valores. 10 vezes x, 10x. 25 vezes 4, 100. Olha aí, ó. Então, x é igual a 100 dividido por 10, x é igual a 10. Pronto, pessoal. Bom, os dois polígonos são semelhantes. O valor de y deu 20 e o valor de x deu 10. Veja que aplicamos tanto para uma parte quanto para a outra, aplicamos proporção. Montamos a proporção usando as medidas dos lados. Agora, atenção, tem que usar as medidas dos lados correspondentes. Lados correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição nos polígonos, ok? Vamos dar uma pausa agora para fazer uma nova questão. Bom, vamos à próxima questão, pessoal, próximo exemplo. Calcule a medida da altura de um poste, sabendo que sua sombra sobre o solo mede 8 metros, no momento em que a sombra de uma vara vertical de 3 metros mede 2 metros. Então, aqui está o poste. Esses 8 metros aqui é a medida da sua sombra. Aqui está a vara vertical. Aqui está a altura da vara vertical. E 2 metros é a medida da sua sombra. Veja que aqui e aqui temos 2 triângulos. Esses 2 triângulos são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, eu posso montar uma proporção para descobrir a medida que falta. Outra coisa, esses 2 triângulos aqui são triângulos retângulos. Aqui tem um ângulo reto, aqui também tem um ângulo reto. Pode ver, pessoal, tanto nessa figura quanto nessa aqui, nós temos a presença de triângulos retângulos. E esses triângulos retângulos são semelhantes. Então, vamos lá, vamos montar a proporção. A altura do poste está para a altura da vara. Então, x está para 3. Assim como a sombra do poste está para a sombra da vara. 8 está para 2. Agora, nós cruzamos os valores, montamos aqui a proporção e vamos chegar no resultado. 2x é igual a 8 vezes 3, 24. X é igual a 24 dividido por 2. X é igual a 12. 12 metros. Então, o poste, que é o objetivo aqui da questão, ele tem 12 metros de altura. Veja, a questão está resolvida e foi resolvida de uma maneira muito simples, usando proporção. Aí está. Vamos dar uma pausa agora para fazer uma nova questão. Bom, pessoal, a nossa próxima questão é a seguinte. Ó. Determine a medida BD do comprimento da ponte sobre o rio Alfa. Aqui eu não coloquei, pessoal, vou colocar agora. BD, certo? Então, BD, o comprimento da ponte. E aqui eu tenho DE, é paralelo a BC. DE, deixa eu ver aqui. Aliás, o comprimento da ponte BD, aqui vai ser D, desculpa aí, pessoal. Aqui vai ser D e aqui é, certo? Então, DE é paralelo a ABC. DE é paralelo a BC. Quando aparece isso aqui, pessoal,
essas duas barrinhas aqui, significa que os segmentos são paralelos. Se são paralelos, estão formando aqui retas paralelas. E quando formam retas paralelas, a gente pode aplicar aquela conclusão do Teorema de Tales. Então, qual é o comprimento da ponte? BD, está aqui B e aqui D, ó. BD, aqui está. BD é a ponta, ó. BD. Então, como é que a gente vai fazer? Olha só, se você olhar a figura com atenção, quantos triângulos eu posso ver aqui nessa figura? Eu posso ver nessa figura 2 triângulos. 2 triângulos eu tenho nessa figura aqui. Então, qual é o primeiro triângulo? Vamos separar aqui. Eu tenho um triângulo pequeno, um triângulo menor, que é o triângulo ADE. O triângulo ADE. Aqui, AD 9, AE 12. Tá vendo? Então, eu tenho esse triângulo e tenho o triângulo maior, que é o triângulo ABC. Então, aqui nós vamos usar o Teorema de Tales nos triângulos. Quando você tiver um problema semelhante a esse, separe os triângulos. Tem o pequeno e o grande. Então, no pequeno aqui, AD é 9, AE é 12. E no grande, AD. Olha, AB, que diga, né? AB, isso aqui. Isso aqui passa por quem? Passa por 9 e passa pela ponte. Eu vou chamar aqui o comprimento da ponte de x. Então, quanto mede todo esse lado? 9 mais x, ó, porque pegou 9 e pegou o comprimento da ponte, que é x. Aqui está, 9 mais x. E o segmento o segmento AC, o segmento AC. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui para eu colocar uma informação que está faltando. Bom, pessoal, desculpe a interrupção, porque faltou colocar a medida aqui. Ficou faltando colocar essa medida aqui, 24 metros, certo? Então, aqui, olha só, A é 12 metros. Então, AC vai ser 12 mais 24, que dá 36 metros. Do A até o C, eu passo por 12 e passo por 24. Então, 12 mais 24, 36 metros. Agora, vamos montar uma proporção, porque esses dois triângulos aqui são semelhantes. Esses dois triângulos são semelhantes. Então, é só montar a proporção. Então, 9 está para 9 mais x. Ó. Esse lado corresponde a esse, tá certo? Assim como 12 está para 36. Esse lado corresponde a esse aqui. Beleza? Agora a gente cruza os valores. Isso vai dar 12, que multiplica por 9 mais x, igual a 9 vezes 36. 12 vezes 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 1, 9 mais 1, 10, 108. 12 vezes x, 12x. 9 vezes 36. 9 vezes 6, 54, vão 5. 9 vezes 3, 27, mais 5, 32. 324. Então, eu tenho 12x é igual a 324 menos 108. 12x é igual a 324 menos 108. Aqui, fazendo o cálculo, né, nós vamos obter 216. X é igual a 216 dividido por 12. 216 dividido por 12. 1 vezes 12, 12 para 21, 9. Desce o 6, que dá 8. Olha aí. Então, x é igual a 18 metros. Ou seja, qual é o comprimento da ponte sobre o rio Alfa? A ponte tem 18
metros, essa parte aqui, ó, igual a 18 metros, depois de termos feito a questão semelhante a essa, ok? Encerramos por aqui e façam as atividades que forem pedidas. Um grande abraço a todos. Valeu!